Bom dia, boa tarde, boa noite, queridos, graça e paz. Hoje, dia 1º de março de 2022, terça-feira, estamos aqui para mais uma palavra para nos edificar, fortalecer a nossa fé, nos ajudar a crescer, nos fortalecer, amém? E eu quero agradecer a você que já se inscreveu no canal. Se você ainda não é inscrito, peço a você, se inscreva, dê o seu like, todos deem o seu like, comente, isso ajuda o crescimento do canal. Também, se você tem alegria no seu coração e deseja contribuir para a divulgação da Palavra de Deus por intermédio da Vida Plena, Ministério Internacional, os dados da conta, a chave do Pix estão aqui na descrição do vídeo. Você pode enviar a sua contribuição, que vai ser de grande valia para nós. Amém? Então vamos à palavra de hoje. Hoje eu vou falar sobre cura divina. E o importante, queridos, sobre cura divina é que isso aqui é essencial. Em cura divina, você precisa conhecer a palavra de Deus e você precisa agir por meio da palavra de Deus, e aí você vai obter o resultado que a palavra de Deus diz. Isso é uma verdade que você tem que incutir na sua cabeça, porque quando você coloca a palavra ungida de Deus no seu coração, no seu espírito, e você aprende a andar sobre a palavra, a viver sobre a palavra, você vai andar em liberdade em qualquer área da sua vida, não apenas sobre cura. Em qualquer área da sua vida você vai andar em liberdade e andar em vitória. E para que você faça isso, você precisa crer na palavra. Crer na palavra e agir por meio dela. E aí a unção que contém a palavra, ela vai quebrar todo o jugo de escravidão e vai libertar você de todos os males. Em Isaías capítulo 10, no versículo 27, o profeta Isaías diz: o jugo será despedaçado por causa da unção. E a palavra de Deus, querido, ela é ungida, ela tem esse poder. A palavra, você tem a Bíblia, é a palavra escrita, mas quando você lê, o Espírito Santo traz para você o rema, ou a revelação da palavra. E essa revelação é que vai trazer liberdade para você, vai trazer cura, vai trazer tudo aquilo que Jesus conquistou para nós na redenção, na cruz do Calvário. Essa revelação vai trazer, você vai usufruir de tudo isso. E esse texto que eu li, que eu falei de Isaías 10, 27, na parte B, que o jugo será despedaçado por causa da unção, muitas vezes a gente não entende, né? Ou não sabe o que significa essa palavra jugo, né? Nos dias atuais. Jugo, querido, nos dias atuais tem tudo a ver. O jugo, você sabe, que é aquela peça que coloca entre os bois para que eles andem no mesmo compasso, né, quando estão trabalhando juntos, né? Então, um fica preso ao outro. E jugo, no nosso sentido, no sentido da vida humana, é tudo aquilo que nos aprisiona, tudo aquilo que nos paralisa, tudo aquilo que vem para nos prejudicar. Por exemplo, pecado pode ser um jugo, porque ele te paralisa, ele vai te impedir de você usufruir de tudo que você tem direito em Jesus Cristo, né? Uma enfermidade, uma doença é um jugo. Falta de recurso, pobreza, miséria é um jugo. Opressão de espíritos malignos é um jugo. Mas tudo isso, você pode ser liberto de tudo isso pela palavra. Amém? Porque o jugo será despedaçado por causa da unção. E a palavra de Deus, querido, ela contém unção, a palavra é ungida. Quando ela se torna revelação no seu espírito, você vai ser liberto de tudo isso. Jesus, lá em João capítulo 16, quando ele estava trazendo orientação para os seus discípulos, ele diz lá em João 16, no versículo 13, mas quando vier aquele Espírito da verdade, ele vos guiará em toda a verdade, porque não falará de si mesmo, mas dirá tudo o que tiver ouvido e vos anunciará o que há de vir. Sabe, queridos, Jesus morreu na cruz pelos nossos pecados, nos substituiu ali, desceu ao inferno, venceu Satanás no inferno e Deus no terceiro dia o ressuscitou e ele foi assunto aos céus. Mas antes de ir, ele passou 40 dias aqui na terra, orientando os seus discípulos. E ele disse que ele iria, mas ele mandaria outro consolador, o Espírito Santo. O Espírito Santo é Deus, querido. E esse Consolador viria para habitar em nós. Jesus estava fisicamente, nós víamos fisicamente. Hoje o Espírito Santo não está aqui presente fisicamente, ele está
presente, habitando em nosso espírito. É bem diferente. Então todos que já nasceram de novo têm o Espírito Santo. E o Espírito Santo, que ele nos guia, ele nos ensina a andar na verdade. Sabe, muitas vezes a gente passa por problemas porque ou não conhece a verdade, ou às vezes conhecendo a verdade a gente não se deixa guiar pelo Espírito Santo. E a gente se guia pelo nosso conhecimento, pelo conhecimento terreno, e aí muitas vezes a gente dá com os burros na água, como se diz. A gente cai em erros e fracassos, sofre danos, porque não nos deixamos ser guiados pelo Espírito. E o Espírito Santo fala o tempo todo. Deus está arranhando lá dentro de você para não fazer algo, e você vai e faz, e aí você tem problema. Já aconteceu isso comigo, de ter prejuízo por causa de não obedecer àquela direção que o Espírito Santo está trazendo no nosso coração, no nosso espírito. E o contrário também, às vezes você até não está, a circunstância não te mostra muito, mas o Espírito Santo te dá uma direção de fazer algo que você pensa assim, isso não vai dar certo, mas você faz porque vem uma direção e você tem paz, e aí você faz e dá certo. Amém, queridos? Então, o Espírito Santo nos guia em toda a verdade. E isso é libertador, querido. Isso é libertador para nós. Porque na redenção nós já fomos redimidos da enfermidade, fomos redimidos do pecado, fomos libertos da opressão de Satanás e seus demônios. Agora, nós precisamos crer e agir à altura da palavra. Isaías 53, no versículo 4 e 5, diz: verdadeiramente ele, Jesus, tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores levou sobre si. E nós o reputávamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E no versículo 5 diz: mas ele foi ferido pelas nossas transgressões e moído pelas nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz, que nos traz a paz, estava sobre ele, e pelas suas pisaduras fomos sarados. Quando Isaías, queridos, falou essa profecia, falando sobre a redenção na cruz do Calvário, eram 700 anos aproximadamente antes de Jesus vir, né, e habitar no meio de nós. O verbo se fazer carne e habitar no meio de nós. Mas passaram-se 700 e poucos anos, aproximadamente, Jesus veio. E depois, quando Jesus iniciou o seu ministério, Mateus, no capítulo 8, no versículo 16 e 17, Mateus diz: ao cair da tarde, trouxeram para ele muitos endemoniados e enfermos, e ele meramente com a palavra expulsava os demônios e curou todos os enfermos, para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta Isaías. Verdadeiramente ele carregou com as nossas enfermidades. Mateus estava atestando que Jesus, aquela profecia de Isaías estava se cumprindo. Jesus estava ali, né, curando todos os enfermos. 30 e poucos anos depois, aproximadamente, da crucificação e da ressurreição de Jesus, Pedro, em sua carta, na primeira carta de Pedro, no capítulo 2, no versículo 24, Pedro olhando para o passado, olhando para o que aconteceu lá na cruz, ele diz assim: Jesus levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que nós, mortos para o pecado, pudéssemos viver para a justiça. Pelas suas pisaduras fostes sarados. Ele aponta lá para a cruz, lá para o passado. Ou seja, a cura já aconteceu, querido. Deus não vai nos curar. Ele já nos curou há 2000 anos. Antes de você nascer, Deus já proveu para você andar em liberdade e andar em cura. E muitas vezes a gente não consegue entender isso. Às vezes a gente imagina na nossa mente que nós temos que fazer alguma coisa, tem que ser pelo nosso mérito. Não, queridos. A palavra diz em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 19, que Deus estava reconciliando em Cristo. Deus estava em Cristo reconciliando consigo mesmo o mundo, não lhes imputando os seus pecados. Jesus pagou o preço, querido. O preço já foi pago da nossa salvação, da nossa libertação e da nossa cura. O que nós precisamos? Crer no Senhor Jesus com o nosso coração, confessá-lo com a nossa boca como nosso Senhor e nosso Salvador. Aí nós somos salvos. Nosso passado é apagado, os pecados são apagados, porque Jesus pagou o preço. A gente não tem mais que pagar. E aí o que acontece? Nós agora temos o direito. Nós temos o direito de usufruir de tudo aquilo que Jesus conquistou na cruz, na obra da redenção para nós. E uma das coisas que vem no pacote da salvação, querido, é a cura. Agora, se a gente não quer
E tem muita gente que não crê. Ah, não. Eu acredito que o Senhor vai me curar um dia. Não, queridos, Deus já nos curou. Se você pensa dessa forma, que Deus vai te curar algum dia, você não está concordando com o que Deus diz na sua palavra. Como eu disse aqui, os 3 versículos. Isaías 53, 4 e 5. Mateus 8, 16 e 17. Versículos 16 e 17. 1 Pedro, capítulo 2, versículo 24. O profeta Amós, ele diz lá em Amós capítulo 3, versículo 3, andarão 2 juntos se não houver acordo entre eles. Deus diz na sua palavra que ele já nos curou em Cristo. Nós precisamos entrar em acordo com Deus e dizer a mesma coisa. Confessar, homologel, confessar a mesma coisa que Deus diz na sua palavra. Aí nós estamos andando em harmonia, né? Andando junto com Deus, falando a mesma coisa que Deus diz na sua palavra. E aí nós vamos receber tudo aquilo que Deus já nos deu, queridos. Amém? Oséias, na sua profecia, ele diz algo que tem tudo a ver com essas situações. Oséias 4,6, ele diz: o meu povo perece por falta de conhecimento. Muitas das coisas que estão acontecendo com o povo de Deus, com a igreja, é porque falta o conhecimento, falta a revelação da palavra. Mas o próprio profeta Oséias, ele nos anima em Oséias 6,3. Conheçamos e prossigamos em conhecer o Senhor. Amém? Amém, queridos? É isso que nós temos que fazer. Conhecer e prosseguir em conhecer o Senhor. E andar à luz da palavra. Como diz o Senhor Jesus em João 8,32, conhecereis a verdade e a verdade vos libertará. Feche seus olhos, eu vou orar agora. Pai, em nome de Jesus, eu te agradeço pela tua palavra. A tua palavra é a verdade. Pai, eu creio na tua palavra, como diz lá em João 17, Jesus falou: santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Eu creio, Pai, que a tua palavra é a verdade. E eu te agradeço porque a tua palavra diz que em Cristo eu já fui curado. Eu sou curado, Pai, eu te agradeço, porque eu já experimentei cura, sim, pela revelação da palavra, pela confissão da palavra. Isso já é uma verdade que está estabelecida no meu espírito. E eu creio, Pai, nessa verdade sendo estabelecida no espírito de cada um dos meus irmãos que estão assistindo. E sobre cada um que estão assistindo aqui, eu declaro paz, saúde, cura divina, alegria e prosperidade do céu, em nome de Jesus. Pai, eu oro em favor de cada um, Pai, da família Vida Plena, Ministério Internacional e seus familiares. Oro pelas famílias da Val, da Sandra Paz, da Beatriz Lobo. Declaro sobre essas famílias salvação, libertação, paz, harmonia, alegria, saúde e prosperidade em nome de Jesus. Pai, te agradeço pela cura completa do Fernando e do Sérgio Bandeira. Pai, te agradeço pela cura do pai da Adriana Cabral. Te agradeço pela cura da Esther, sobrinha da Patrícia Gomes. Pai, muito obrigado, Pai, eu te agradeço por favor e graça do Senhor sobre essa questão da Fernanda e da Juliana Gama, Pai. Favor e graça sobre essa questão. Portas abertas, Pai. Portas abertas para essa situação que elas precisam. Também pela a questão da Raíssa, lá no trabalho dela no Canadá. Em nome de Jesus. Pai, oro pelas famílias de Petrópolis. Pai, que as pessoas envolvidas em resolver aquela situação, assistência chegue para aquelas famílias e chegue também providências, Pai, que venha trazer solução para aquelas situações. Em nome de Jesus Cristo. Oro também, Pai, por essa questão da Rússia e da Ucrânia. Pai, que venha equilíbrio, sabedoria sobre esses homens, Pai, e que eles entrem em acordo e e estabeleçam a paz. Em nome de Jesus, que cessem tantas vidas, tanto dano, tanto prejuízo naquele lugar. Em nome de Jesus, oro também, Pai, te agradeço pelos teus anjos, guardando a minha mãe, todos os seus familiares, guardando a casa dela, teus anjos cercando a casa dela e guardando a vida dela e de toda a sua família. Também da minha sogra, Dona Benedita, seus anjos guardando a casa dela, guardando ela e toda a sua família, em nome de Jesus. E sobre todos da família Vida Plena, Ministério Internacional, em nome de Jesus. Amém, queridos? Bom dia, boa tarde, boa noite a todos. Fiquem na paz. Até a próxima. Não se esqueça de dar o seu like, fazer o seu comentário e compartilhar com seus queridos. Amém? Fiquem na paz.